Olá, meus amados irmãos, bom dia. Hoje, 24 de março de 2021, quarta-feira, vejamos o Santo Evangelho do dia aqui, narrado por João, capítulo 8, versículos 31 ao 42, o que as santas palavras do nosso amado Jesus nos diz para o dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem, sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: se Deus vosso Pai certamente me amarias, por que de Deus é que eu saí e vim? Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, ilumine nossas mentes e nos guarde para sempre. Amém. Caríssimos amados irmãos, vimos aqui nesta passagem tão bonita do Santo Evangelho, narrada aqui por João, que os fariseus sempre entravam em contradição com Jesus. Nunca concordaria com Jesus. E aqui Jesus disse que aquele que permanecer em Jesus, acreditando nele, que é a verdade, e que a verdade vos libertará. Aquele que permanecer em Jesus será libertado. O que Jesus quer dizer com isso? Que é aquele que permanecer nele ficará livre do pecado. Por quê? Se eu permanecer em Jesus Cristo, eu vou me tornar livre do pecado. Porque quem vive no pecado é escravo do pecado. Muita gente diz: eu quero ser livre, eu preciso ser livre. Mas esse livre, que muita gente diz, elas não têm uma compreensão verdadeira do que significa ser livre. Livre para Deus, livre para o nosso amado Jesus, é você ter um autocontrole de si mesmo. Livre para Jesus é nós resistir às tentações. Livre para Jesus é ser fiel a Jesus e cumpridor de suas obrigações. Isso para Jesus é ser livre, é nos tornar livres do pecado. Agora, como é que eu posso ser livre, eu sendo um adúltero, um criminoso, um drogado, viciado na bebida? Então, assim, eu não sou livre.
Porque muita gente diz assim, não, eu preciso ser livre para ser feliz. Não, o contexto correto não é esse aí. Porque quando você é livre, o livre para Deus é nós ser autossuficiente e resistir o mal, aquilo que nos faz mal, aquilo que nos levará à condenação. Nós precisamos ter um autocontrole dentro de nós e resistir àquilo, que são tentações, que são coisas más. Por exemplo, alguém que tem o vício de beber, alguém que vive na prostituição, alguém que rouba, alguém que cobiça, alguém que por qualquer coisinha que tem um pequeno desentendimento, por menor que seja com um irmão seu, ele guarda mágoa, ele fica com raiva daquela pessoa. Então, gente, essas coisas não significa que nós somos livres. Não. Se eu tenho um mau desentendimento com alguém e eu fico com raiva daquela pessoa, então eu não tenho controle, eu não sou livre, eu estou me tornando escravo de algo que me prejudica. Porque toda vez que eu lembro daquele problema, me dá ira, me dá raiva. Então, como que eu sou livre? Não, eu não sou livre. A pessoa que bebe, que tem o vício de beber, ela passa um dia, 2, 10, uma semana sem beber. De repente dá aquela vontade maluca dela de beber. E ela vai beber. Agora, essa pessoa não é uma pessoa livre. Ela diz, não, eu bebo porque eu quero. Ó, veja bem, eu bebo porque eu quero. Só que ela está bebendo, fazendo mal para si e para quem convive com ela. Então, ela é escrava do pecado. Jesus está dizendo aqui na palavra, não sou eu, é a palavra de Deus que está falando isso. Ela é escrava do pecado. A pessoa que costuma usar droga, por alguma razão, ela sente aquele desejo de se drogar. Agora eu pergunto, se ela tem um autocontrole, uma autoestima, ela não vai se drogar. Ela vai resistir à tentação da droga e vai conter e não vai usar a droga. Por quê? Porque ela é livre. Quando se diz livre, ela está livre do pecado. É o que Jesus está nos pedindo aqui. E ele fala que todo aquele que permanecer nele conhecerá a verdade e será livre do pecado. Então, a maneira de nós pecar não é só a gente matando, a gente adulterando, enfim. O pecado é uma infinidade de coisas erradas que todos nós fazemos. E para que nós conseguimos a libertação, esse ser livre que muita gente diz, ah não, eu preciso ser livre, eu quero ser livre e fazer o que eu quiser. Sim, só que esse ser livre, para eu fazer o que eu quiser, eu preciso ter um autocontrole de mim para resistir tudo aquilo que é mal. Me dá vontade de beber? Não, eu não vou beber. Pronto, quem manda em mim sou eu. Depois de Deus, primeiramente, quem manda em mim é Deus. Depois de Deus, quem manda nas minhas vontades sou eu. Eu estou sentindo uma vontade louca de usar uma droga. Eu vou resistir a essa vontade, eu vou me apegar com Deus, eu não vou usar a droga. Então isso chama-se livre, porque a pessoa se tornou livre do pecado. O adúltero, tá, eu estou envolvido no adultério, eu sinto aquela vontade, aquele desejo terrível de praticar o adultério. Ora, se eu me apegar com Deus, confiar em Deus, ouvir a palavra dele, o que ele acabou de dizer aqui, ele está dizendo que a verdade me libertará e eu não serei mais escravo do pecado. Ora, eu estou com vontade de adulterar, eu vou me apegar com Deus. Senhor, tire esse desejo mau de meu coração. Jesus vai tirar aquela vontade má do nosso coração. É claro que nós precisamos fazer a nossa parte, nos esforçar. Se eu não faço nada, também não é assim. Jesus, ele quer a nossa libertação
mas é preciso que nós dê o passo, é preciso que nós nos apegue na mão de Jesus, creia nele e ouça a sua palavra obedecendo o que ele diz. Não é assim também, Senhor, me ajude, só que eu não faço nada. E quando eu falo da boca para fora, não é do coração. Então, porque é assim, gente, todos nós, de alguma forma, nós somos escravos do pecado. Nós temos que o pecado, ele é algo que invade o nosso ser e nos toma e provoca aqueles desejos terríveis de nós praticar o pecado. Seja ele o adultério, a cobiça, o roubo, a ira contra alguém, enfim, todo tipo de avareza, de hipocrisia, todo pecado, a gente se sente atraído por ele. E para completar, como diz o outro, fosse por uma magia, ainda tem um inimigo, tem um encardido, que constantemente vive nos atormentando e nos motivando para cometer tais coisas. É preciso que nós creiamos nas santas palavras de Deus, aqui no Santo Evangelho, conforme Jesus está dizendo, que a verdade vos libertará. Queridos e amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia, que a paz do nosso amado Jesus esteja com todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.